Olá, olá pessoas, sejam bem-vindas ao canal Matemática. Meu nome é Lucas Gotardo e hoje nós vamos aqui a resolução da questão de número 34 do vestibular UEL 2012. Essa questão aqui vai trabalhar com a ideia lá de sistemas lineares, determinantes e também matrizes. Mas tem uma pegadinha que se você analisar e resolver o sistema, você só vai perder tempo e muito provavelmente não vai conseguir resolver a questão tão facilmente quanto a gente vai fazer, tá? O melhor é olhar para as nossas afirmativas, como a gente sempre tem que fazer com questões 1, 2, 3, 4 ou verdadeiro e falso, que são modelos questões UEL, fechou? Antes da gente ir para a resolução aqui, fazer a leitura e tirar as informações, vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo com alguém que vai prestar o vestibular da UEL, pois assim você consegue me ajudar e também ajudar a outra pessoa que você compartilhar, fechou? Bora lá tirar as informações, fazer a leitura aí e depois a gente vai para a nossa resolução. Lembrando que eu vou fazer lá, no caso, focando em resolver a questão e se sobrar alguma afirmativa que a gente tenha que analisar, a gente resolve depois que achar a alternativa correta, beleza? Bora lá. Ó. A tabela a seguir apresenta a capacidade de geração de energia C e a área A inundada A. E a razão, ou seja, o quociente lá, o resultado da divisão, da capacidade de geração de energia pela área inundada E, então a razão entre os dois valores aqui, é dada pela divisão entre eles. De 5 usinas hidrelétricas brasileiras, a gente tem a tabelinha aqui mostrando essas 5 usinas, no caso aqui, falando da energia aqui, falando da área e também falando aqui da razão entre os dois. O maior valor de E é aquele da usina de Itaipu. O par ordenado XY do sistema linear tal fornece a quantidade de vezes que se deve aumentar o valor de E nos pares de usinas Tucuruí, Sobradinho e Porto Velho, Serra de Mesa, para que cada par ordenado tenha o mesmo valor de E de Itaipu. Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre matrizes determinantes de sistemas lineares, considere as afirmativas a seguir. 1, 2, 3 e 4, aí ele diz, ó, assinale a alternativa correta. Bom, na minha opinião, as afirmativas mais fáceis que tem é a 2 e a 4, tá? Só que se você olhar para 2 e para 4, você vai recorrer ao sistema linear aqui, que é como a gente não vai resolver, beleza? Mas para resolver mais rapidamente, a gente vai olhar para a afirmativa número 1 e a afirmativa número 3, porque um é o contraponto da outra, tá? Ele diz assim, ó, o sistema linear dado tem infinitas soluções. Bom, para encontrar o sistema linear dado aqui, primeiro a gente tem que encontrar esse sisteminha que está aqui. E para fazer isso, a gente tem que fazer ó, a multiplicação de matrizes, que é dado pelo produto de cada linha por cada coluna respectiva, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Lembra lá que a linha 1 vai multiplicar a coluna número 1 aqui. Quando eu pegar a linha 1 e multiplicar pela coluna 1, esse primeiro elemento aqui, ó, da linha 1, coluna 1, vai multiplicar esse cara que está aqui, nesse caso é o meu x, tá? O segundo elemento aqui da linha número 1 vai multiplicar o segundo elemento da coluna de número 1. Então aqui vai ficar 3,4 vezes x, então fica 3,4x, mais o valor aqui de 0,2, que multiplica o nosso y. E tudo isso vai estar na linha 1, coluna 1, que tem que ser igual ao nosso 10,4 aqui. E isso tem que acontecer porque é a soma dos dois valores que tem que dar aqui o valor do Ezinho da usina de Itaipu, tá? Seguindo a mesma linha de raciocínio, o 0,8 vai multiplicar o nosso x aqui, mais o valor de 0,7 que multiplica o nosso y. E tudo isso também tem que dar o valor aqui de 10,4. E aqui nós temos o nosso sistema. O que ele diz na afirmativa número 1, só lembrando? Ó, o sistema linear dado tem infinitas soluções. Bom, quando a gente vai resolver um sistema, ele tem três possíveis casos, né? A gente tem aqui ó, o sistema possível indeterminado, nós temos aqui o sistema possível indeterminado e nós temos aqui o sistema impossível, que a gente fala que é o nosso SI, tá? Só com as iniciais. Para encontrar esse cara aqui, a gente tem um negocinho chamado matriz dos coeficientes. Quem que são essas matrizes dos coeficientes? O 3,4, o 0,2, 0,8 e o 0,7, que é essa matriz que está aqui. Quando eu faço o determinante dessa matriz dos coeficientes, se esse determinante ele for diferente de zero, quer dizer que é um sistema possível e determinado. Agora, se esse determinante ele for igual a zero, quer dizer que ele pode ser ou um sistema possível indeterminado ou um sistema impossível. Para saber qual que é qual, aí você precisa recorrer ao sistema. No nosso caso, a gente vai fazer o determinante aqui, tá? Analisando ó, a afirmativa de número 1. Então vamos lá, vou montar aqui ó,
um determinante utilizando os coeficientes, que nesse caso é o 3,4, é o 0,2, o 0,8 e aqui por fim o nosso 0,7, tá? Quando eu faço o cálculo desse determinante, lembra que para fazer cálculo de determinante 2 por 2, a gente faz aqui, ó, o produto da diagonal principal, ou seja, eu vou multiplicar esses valores aqui, menos o produto da diagonal secundária. Então a gente faz o seguinte, ó, 3,4 que multiplica o 0,7 menos o valor do 0,2 que multiplica o nosso 0,8 aqui. Bom, quando eu faço esse cálculo de 3,4 vezes 0,7, esse valor dá 2,38 menos 0,2 vezes 0,8 dá 0,16. E quando eu faço essa diferença aqui, esse valor, ó, aqui o 8 vai tirar 6, vai ficar 2, o 3 vai tirar 1, vai ficar 2,22 aqui. Esse valor que nós encontramos, ele é um valor diferente de zero. Se esse determinante dos coeficientes é um valor diferente de zero, quer dizer que esse sistema que está aqui, ele é um sistema possível e determinado. Ou seja, eu consigo encontrar quais são os valores que estão ali. Se eu consigo encontrar quais são os valores que estão ali, ó, esse sistema linear dado, ele não tem infinitas soluções. Senão ele seria o quê? Um sistema possível indeterminado. Nesse caso, essa afirmativa ela é falsa. Se a afirmativa 1 ela é falsa, obviamente a gente vem aqui, ó, joga A fora, joga D fora e joga E fora. Aí eu preciso analisar o seguinte, ó, a 4 eu já sei que é verdadeira, porque foi as únicas afirmativas que sobrou para mim, alternativas, né, que sobrou para mim. Eu preciso ver se a 2 ou a 3 é falsa. Lembra do que eu falei do contraponto? Quando eu analiso a 3, ó, ele diz assim, a matriz do sistema linear dado tem determinante não nulo. Ok, ó, o determinante aqui, ó, da matriz, nesse caso, que é a matriz dos coeficientes, é não nulo. Portanto, a solução do sistema linear é única. Maravilha. Quando a gente fala um sistema possível e determinado, quer dizer que tem solução única. Então, nesse caso, essa afirmativa número 3, ela é verdadeira. Se a afirmativa 3 é falsa, é verdadeira, a 2 tem que ser falsa. Então, a alternativa correta é qual? É a C, beleza? Então, a gente conseguiu, fazendo aqui a matriz dos coeficientes, encontrar a resposta correta, porque a gente já analisou duas afirmativas. E aí vai uma dica, tá? Geralmente, questões 1, 2, 3 e 4, modelo EL, quando você analisa duas afirmativas, você já encontra a resposta correta. Quando é verdadeiro e falso, você tem que analisar 3 das 5, tá? Que aí aparece assim. Porém, como a gente está estudando aqui, vamos ver o porquê que essa daqui é falsa e porquê que a 4 é verdadeira, começando pela 2, tá? Bora lá. Ó. Ele diz o seguinte, veja bem. Ó. Para que a usina de Sobradinho tenha o mesmo E da usina de Tucuruí, é necessário que ela aumente 9,7 vezes sua capacidade de geração de energia. Vamos lá, ó. Vamos lembrar. O E aqui é dado pela razão ó, da capacidade de energia dividido pela área. Para aumentar aqui o valor do meu E, como essas grandezas elas são chamadas grandezas diretamente proporcionais, quando eu aumento aqui ó, a capacidade, consequentemente vai aumentar a minha energia aqui do Ezinho, né? É isso que a gente tem, tá? Então, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar o seguinte, veja bem. Quando eu pego... se não ficou claro isso daqui, pensa no seguinte, tá? Se aqui é 2 ou aqui é 4, se eu aumentar para 4, vai aumentar o Ezinho, o resultado final, tá bom? 2 dividido por 1, 4 dividido por 1. Tá vendo? Quando eu fui para 4, aumentou lá, tá? O que a gente vai fazer então? Ó? Analisar esse C, que é a capacidade, é a mesma coisa que analisar o E. Então, para comparar os dois, como ele está falando lá do Ezinho, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu quero comparar Sobradinho com Tucuruí. Não é isso que eu tenho que comparar? Eu quero ver quantas vezes eu tenho que aumentar o valor do Sobradinho para chegar no Tucuruí. Então, a gente vai fazer assim, ó. O valor lá do Sobradinho, ó, do E de Sobradinho, que eu vou colocar aqui, ó, SO, multiplicado por um número, que a gente vai descobrir quem que é esse número, vai chegar no E de Tucuruí. Quem que é o E de Sobradinho? Ó? Vamos lá. O E de Sobradinho aqui é 0,2. Então, vou substituir. Ó. Vai ficar assim. Ó. X vezes 0,2. Que é igual aqui o Ezinho de Tucuruí, que é quanto? 3,4. Perfeito.
Quando eu fizer essas continhas aqui, isso aqui vai ficar assim, ó. X que é igual. O 0,2 vai passar dividindo, então vai ficar 3,4 dividido pelo valor de 0,2. As casas decimais a gente pode desconsiderar e vai ficar 34 dividido por 2, que por sua vez a gente vai encontrar então que esse cara é igual a quanto? 17. Ou seja, para aumentar lá o valor do E para chegar no Tucuruí, eu preciso pegar a capacidade de geração aqui na casa é o C e multiplicar por quanto? Por 17. Porque se eu aumento o valor do meu C, consequentemente aumenta o valor do E, considerando que o A vai ficar constante. Então por isso que essa afirmativa ela é falsa, porque tem que aumentar 17 e não 9,7. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a gente vai pegar aqui, ó, e comparar, vou deixar aqui só um espacinho para a gente conseguir fazer, a gente vai fazer aqui, ó. Nós vamos conseguir aqui analisar a 4. A matriz do sistema, perdão, para que a usina de Porto Velho tenha o mesmo E da usina de Itaipu, é necessário que ela aumente 13 vezes sua capacidade de geração de energia. Então a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar um Y, vai multiplicar aqui, ó, o Ezinho de Porto Velho, certo? E isso aqui, Porto Primavera, perdão, e isso aqui vai ser igual ao Ezinho de Itaipu. Y vezes o Ezinho aqui de Porto, ó. O Ezinho de Porto é 0,8, então vamos colocar 0,8. E isso é igual ao Ezinho de Itaipu, que é 10,4. Quando esse cara ele passar dividindo aqui, ó, vai ficar 10,4 dividido por 0,8. 10,4 dividido por 0,8. Quando a gente fizer aqui desconsiderando, ó, as casas decimais, vai ficar 104 dividido por 8. Quando eu faço, ó, 10 dividido por 8 vai dar 1, vai sobrar 2, vai ficar 24. 24 dividido por 8 dá 13. Então quer dizer que eu tenho que multiplicar 13 vezes mesmo, assim como ele falou. E aí a gente só analisou o porquê que essa afirmativa 2 era falsa e porquê que a 4 era verdadeira, tá? Mas assim, na hora da prova, obviamente você vai pular isso, porque você não pode perder tempo. Mas de novo lembrando que quando são afirmativas 1, 2, 3 e 4, duas que você geralmente, né, se eles forem mudar esse ano a gente não sabe, mas geralmente quando você faz duas você já encontra a alternativa correta. E verdadeiro e falso que vem 5, você tem que fazer no mínimo 3 para encontrar a afirmativa correta. A vantagem disso é que você não precisa ficar perdendo tempo ou você procura aquela que você tem mais afinidade, principalmente em questões chamadas questões interdisciplinares, que ele mistura lá com biologia, como já apareceu, junto com matemática. Fechou? Gostou da dica? Gostou da resolução? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, porque você dá uma força gigantesca pro canal, tá? Não esquece de refazer essa questão aí se você não conseguiu também. E qualquer coisa, me manda mensagem lá no Instagram, beleza? Bons estudos para você, até a próxima e lembre-se sempre que a força esteja com você.